Shalom Aleichem, Hag Sameach, Hag Hamatzot Sameach para vocês que estão aqui acompanhando, ou que vão nos acompanhar, talvez não agora online, mas depois vão acompanhar o vídeo aqui. Desde já deixamos aqui um caloroso Shalom, um Shabbat Shalom, um Hag Hamatzot Sameach, né? Feliz festa dos pães ázimos para todos vocês. E estamos aí novamente buscando compartilharmos um pouco da Torá, né? Esse é o nosso intuito. Eu vou ver se de repente nós encontramos aqui os nossos queridos irmãos, né? Estou mandando um convite aqui agora, enquanto eu vou esperando um pouco. Já a gente dá início então ao ensino, ok? Enfim, estamos aí num período festivo, celebramos o nosso sede de Pessa, assim como nos manda a Torá, assim como também nós recebemos a prescrição do Rav Shaul Hashaliah, né, o apóstolo Paulo. Shalom, Ricardo, pastor Ricardo, que está nos acompanhando aí. Um Hag Hamatzot Sameach para você, para sua família. E então, o Rav Shaul, ele nos direciona, né, nos ordena, celebremos a festa, né, não com o hametz da maldade, né, mas sim com os ázimos da sinceridade. Então temos um tempo propício. Tudo aquilo que o Eterno prepara para nós é bom. Tudo aquilo que nós enxergamos na Torá, que o Eterno fez para nós desde o início, o que nos diz a Torá é que o Eterno ele viu que era bom, né? Então, juntamente com toda essa criação, o Eterno estipulou seus moedim, né? Seria basicamente os tempos determinados, e conjuntamente com eles entendemos que há um tempo propício para determinadas ações. E estamos aqui no período de Pessa, e em Pessa, digamos que temos um tempo propício para libertação, mas talvez não apenas libertação, redenção, certo? Quando a gente fala de redenção, nós falamos de uma reconciliação, uma Geulah, né? O Eterno cria tudo com um propósito, o homem foge desse propósito, e o Eterno busca, né, através daquele que vem a ser o Redentor, trazer-nos novamente àquela posição, aquela postura que nós tínhamos, ou a postura que deveríamos estar. Então nós temos nessa festa de Pessa um tempo propício para isso, tempo de libertação. Então, basicamente, como que seria a Parashá nessa semana? Nós temos aí no período de Pessa algumas leituras específicas para Pessa, como por exemplo Êxodo 12 e Deuteronômio 16. É importante fazer essas leituras porque a gente vai entender que a primeira celebração de Pessa, ela se deu de uma forma. A gente observa às vezes, tem pessoas que perguntam e, digamos, de uma forma inocente. Por desconhecimento, isso é normal. Ninguém nasce conhecendo, ninguém nasce sabendo. E às vezes há pessoas que têm lá uma grande kavaná, uma intenção de servir o Eterno, e elas querem celebrar Pessa tal qual a maneira que foi celebrada em Êxodo 12. No entanto, a gente tem que entender que Êxodo 12 foi celebrado de uma forma no exílio, onde o povo se encontrava no Egito. Então, como o povo se encontrou ali no Egito, por eles estarem nesse estágio,
foi necessário que a celebração de Pêssah, né, ela fosse feita daquela maneira. Aonde nós vemos o relato de Êxodo 12, onde fala que cada um deve tomar para si um cordeiro, né, Êxodo 12, versículo 3, que até inclusive em hebraico nós teríamos o termo, já falamos algumas vezes sobre isso, teríamos o termo ish-se, né? Esse termo ish-se, ele vem trazer a ideia de um homem cordeiro, literalmente é o que está escrito, né? Homem cordeiro, cada um tomem para si, né? Tomem para si um homem cordeiro. E a gente sabe, como já falamos outras vezes, os rabinos eles mencionam também sobre isso, referente inclusive à redenção, a uma expiação, né, referente ao Mashiach, porque se fala de um homem e cordeiro, e aquele cordeiro, ele na realidade ele vai ser um sacrifício que ele vai trazer Geulah, ele vai trazer redenção. Basicamente, o sacrifício do cordeiro de Pêssah, às vezes a gente observa, há uma certa confusão nessa compreensão. Porque basicamente, se a gente fala sobre o sacrifícios em si, a gente tem batido nessa tecla porque não é um assunto fácil. Entre os rabinos há muitas discussões, existem algumas divergências, não é um assunto tão simples, mas a gente tem 5 tipos de sacrifícios basicamente, né? O sacrifício de Olá, Minha, Shelamin, Hatat e Asham, que seria o sacrifício de holocausto todo queimado, sacrifício de Minha, manjares, né? Oblações, sacrifícios de Shelamin, de pazes, sacrifício de Hatá pelo pecado e Asham pela culpa. Então, dentre esses sacrifícios, a gente precisa saber, às vezes, o correto seria sabermos classificá-los. E o sacrifício de Pêssah, basicamente, ele não se encaixa num sacrifício para o pecado. O seu encaixe seria mais adaptado para o sacrifício de Shelamim. Um sacrifício onde, como o nome já diz, de paz, ele pode ser por um agradecimento, ou pode ser pela essa ideia, né, de um voto, ou a ideia de estar trazendo paz, estar se reachegando ao Eterno. Talvez por alguma situação, né? Seria essa ideia. A ideia de Shelamim é de manter paz com o Eterno. O Minha, nós teríamos o sacrifício de presente, como está dando um presente espontâneo para a sua divindade, para o Eterno, no caso de Shelamim, nós teríamos então esta ideia, né, de estar mantendo a paz com o Eterno. Então, por que o Eterno precisaria manter a paz através do Cordeiro? Porque o povo de Israel, ele se afastou do Eterno, o povo de Israel se encontrou no Egito e não seguiram a prescrição como deveria ser. Na realidade, o povo de Israel os hebreus, eles deveriam ter estado ali no Egito por um certo tempo, né, ali no Mitzraim, Eretz Mitzraim, o Egito, a terra do Egito, mas depois da fome, quando tivesse passado aquele período, era para eles voltarem. Eles tinham um propósito delineado, eles já tinham a certeza desse direcionamento que o Eterno havia feito para eles, né? Através de Abraão, confirmando em Isaac, em Jacó. E o problema é que foram meio que se esquecendo com o tempo. Então, diante deste esquecimento, Shalom, irmã Carmen, Baruch Haba. Estou vendo aqui os irmãos que estão online. E então, por esse esquecimento, o Eterno, como sempre, ele visa retomar um relacionamento com a sua criação, com os seus filhos. E logo existiu essa necessidade de se ter essa redenção, né, de se ter essa libertação
não por méritos, o povo primeiro foi liberto, o povo primeiro recebeu pela rece do Eterno, pela graça, sua benevolência, recebe esta libertação da escravidão do Egito, onde eles estavam sendo escravizados e tinham ali, estavam sob o senhorio de um rei mau, né, que tinha ali como sendo a representatividade das divindades, sendo, como era conhecido na época, o harmonizador, o equilibrador do cosmos, né? Então, dentro de toda a situação e dentre os envolvimentos que eles tiveram, né, para com as práticas idólatras, eles de alguma forma eles tiveram ali uma certa influência, né? Então o Eterno, para limpar tudo isso e entendendo a situação, ele acaba por obrigado, a minha Shetaída aqui trazendo uma água. Também quem está escrevendo aqui nos comentários é ela. Acabou de escrever aqui alguma dúvida, é só escrever nos comentários. Tentaremos responder. Muito sábio. Alguma dúvida, escrevam aí. E de fato, como ela falou, tentaremos, né? Tentaremos responder. Porque às vezes tem situações que a gente não compreende aí. Certamente, se a gente não souber a resposta, a gente pode tentar buscá-la, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'achol ni'abed baruch. Desculpem pela interrupção. Então vamos prosseguir. Os povos egípcios, eles tinham também a sua adoração. O povo egípcio, né, tinha a sua adoração, onde eles faziam sacrifícios. E dentre esses sacrifícios, eles também tinham sacrifícios de bolos de pães levedados, né? Então a gente observa que toda essa dinâmica pela qual o Eterno cria não é que simplesmente pelo fato dos egípcios terem esse tipo de atitude idólatra de sacrificar pães com fermentação, com a levedura, com hametz, em outras palavras, não foi somente por causa disso que o Eterno colocou conjuntamente com a celebração de Pessah, o Hag HaMatzot, que seria a Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, né, onde nós colocamos para fora o hametz, o fermento, né? Claro, nem tudo que fermenta é hametz, então é um tipo específico de fermento, né? E quando o Eterno ele estabelece também a festa dos pães ázimos, não foi somente pelo ato não somente pelo fato dos egípcios praticarem, né, essa ação idólatra, sacrificando pães com hametz, com fermento, como alguns tentam alegar, alguns tentam dizer, não, isso aí foi para o passado, só foi para aquela época por causa disso. E tem razão quando falam isso. E eu gosto de falar sobre esses aspectos, porque isso cai dentro da crítica a pessoas que criticam as escrituras e às vezes a nossa forma de agir como se isso fosse simplesmente algo para o passado, dentre aqueles que são antinomitas e dentre os céticos. Tem ateus que criticam toda essa situação e dizem que essa história seria de qualquer forma só para um período, né, e tudo mais. Que esses mandamentos eles teriam surgido por causa disso. E, em parte, até tem razão. De fato, historicamente, é verdade que os egípcios eles tinham também essas práticas, né? E o Eterno que ele está fazendo está contrastando. Então ele pega tudo isso, dentro da sua matemática divina, ele consegue fazer uma coisa impressionante. Ele consegue juntar todos esses detalhes minuciosos e fazer algo que vai elevar o seu nome, que vai santificar aquele povo, né, de uma forma que os egípcios não iriam dizer, olha, esse povo está saindo pegando a nossa idolatria. Eles estão
sacrificando, por exemplo, pães levedados, como nós fazemos. Não. A diferença é que eles, justamente durante esse período, durante essa saída, eles estariam sem comer esse tipo de pão, e quando fosse para se fazer tipo de sacrifício minhá, também seria sem o hametz, né? O que acontece é que o Eterno fez toda essa matemática divina perfeita, aonde se juntou o útil ao agradável. Então, coincidentemente, entre aspas, o Eterno fez com que houvesse toda essa situação onde o povo precisasse sair às pressas e não o pão não chegar a fermentar, né, os pães, a ponto de serem basicamente os pães ázimos. Ele faz tudo isso justamente para que esse cenário esteja como um cenário perfeito de separação, de santidade. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí próxima, eu convido você a abrir no Evangelho de João, né? Gostaria de falar sobre um outro aspecto também. Acho que esse é um período onde nós temos muita coisa para falar. Temos os adendos de Pessa, nós temos que seria muito importante, a morte de Yeshua no madeiro, a crucificação, que isso para nós é importantíssimo, pois Yeshua é a nossa Pessa, certo? Por isso nós celebramos de uma forma plena, né? Não pela metade para cá, sem ter Yeshua, ou pela metade para cá, pegando Yeshua e rechaçando a celebração que o Eterno nos concedeu na própria Torá. Então você pode nos acompanhar aí no Evangelho segundo João, Evangelho de João, no primeiro capítulo, né? Vou estar lendo aqui na tradução do David Stern, a Bíblia Judaica, no versículo 29. É simples, é um verso que todos conhecem, mas às vezes eu acho que é necessário nós atentarmos para alguns detalhes que são às vezes pequenos, mas eles fazem também uma grande diferença. Se a gente vai para o versículo 29 do capítulo 1, do capítulo 1, diz assim: No dia seguinte, Yohanan viu Yeshua vindo em sua direção e disse: Vejam, o Cordeiro de Deus. Olha só o detalhe. Vejam, o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Eu acho que essa tradução ela foi muito feliz. Ela é uma tradução muito feliz porque, eu vou explicar o detalhe. Se a gente pega em algumas traduções, olha só, se a gente vai para João Ferreira de Almeida, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? A gente tem aqui na Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada diz o seguinte: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos aqui na Almeida Revista e Corrigida: No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para eles e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não, nessa questão aqui não houve mudança, né? Geralmente elas estão trazendo essa ideia. A gente vai ter a outra tradução na interconfessional. A gente vai ter o que? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na SPP, basicamente, João viu a Jesus encaminhar-se para ele e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qual que vai ser a diferença? Por que eu acho que a tradução do David Stern ela foi muito feliz ao colocar o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Embora esteja mais parafraseado, é importante nós entendermos o seguinte. No grego a gente tem assim, erchomenon, né? O que quando Yeshua vem, no caso vem, é o que vem. Pros, né? Diante
auton, si mesmo, né? Kai legei, né? E ele disse, no caso, ele veio diante dele, Yeshua, né? Yesu erchomeno, Yeshua veio pros auton, diante dele, Kai legei. E ele disse, né? Ide, né? Veja, ho amnos, né? Seria o hamnos, aliás, não, amnos, perdão. Ho amnos seria o cordeiro, né? Veja o cordeiro. Tu teu, ou seja, de Deus, o cordeiro de Deus. E aí vem o que? Ho, né? Ho airon, aquele que pega. Ten amartian, que pega o pecado. Ton cosmo, né? Tu cosmo, aliás, aquele que pega o pecado do mundo. Agora, a questão é o seguinte, alguns até criticam essa ideia do cordeiro, porque quando se fala o cordeiro de Deus, falou do cordeiro aqui, basicamente, a primeira ligação que um pensamento judaico vai ter é o seguinte, vai relacionar com Pessa, né? Isso vai ser correlacionado com Pessa. Só que temos um pequeno detalhe. Tirar o pecado do mundo, o cordeiro de Pessa, ele não estaria sendo um sacrifício para pecados. Basicamente, ele seria um sacrifício de Shelamim, um sacrifício de pazes, né? Onde se teria que comê-lo, né? Basicamente se tiraria, né? Faria a separação entre a gordura, o sebo, e iria queimar no altar, iria se sacrificar. Eu posso talvez falar um pouquinho sobre a complexibilidade desta ação, como é que se dava, como é que seria esse sacrifício, né? Já falamos de antemão que não era da mesma forma que se encontrou o sacrifício de Pessa lá em Êxodo 12. Aquilo foi no início. Posteriormente, em Deuteronômio 16, nós teremos uma menção mais específica para o cumprimento da celebração de Pessa posteriormente, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Então, se está dizendo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que João Batista, Yohanan, será que ele errou ao fazer essa declaração? Então quer dizer que ele não tira pecado se o Cordeiro está ligado com Pessa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Obviamente que ele completa tudo isso, obviamente que ele é propiciação, expiação pelos nossos pecados, obviamente que sim. Mas diante desta frase, ele está dizendo aqui, eis aí, né, veja aí o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele Cordeiro de Pessa, aquele que traz redenção, aquele que nos tira do exílio, aquele que nos tira da escravidão, aquele que nos vai fazer com que nós venhamos a adentrar o êxodo. E o êxodo é um processo. O povo de Israel não saiu do Egito e foi diretamente para a terra prometida, né? Terra de Canaã. O povo de Israel saiu do Egito e demorou um longo processo, por causa de alguns fatores também, até eles chegarem ao destino, né? Então o que nós vamos entender? Ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Pessa. E conjuntamente, sendo ele o símbolo do Cordeiro de Pessa, que traz redenção, ele não faz só isso, tá? Como Cordeiro de Pessa, fica aqui. Só que Yeshua, agora tratando da totalidade, é como aquela questão do simples para o geral, certo? Então é o Cordeiro de Deus, redenção. E que também Yeshua, mas não apenas aqui na simbologia do Cordeiro de Deus, ele, além de ser o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Pessa que traz redenção, ele é aquele que tira o pecado do mundo, né? Mas, porque o cordeiro, se a gente for observar, um cordeiro macho, nessa associação não estaria ligado diretamente com o sacrifício pelo pecado, né? Macho de 1 ano. A Halahá fala que deveria ser mais, deveria ter um período, tinha que ser, se passasse de 1 ano já não seria válido, né?
Então a halahá é bem minuciosa referente a essa questão do cordeiro. E esse cordeiro ele poderia ser mais apto, por exemplo, para o cordeiro macho, se oferecia como, seria apto para um voto de Nazir, para um voto, aliás, para uma purificação, né? E também ser utilizado nos sacrifícios diários, sacrifícios contínuos, que seria feito pela manhã e pela tarde, mas de holocausto, de olá, né? Então é importante a gente entender esse pequeno detalhe, porque há críticas também dentro dessa questão aí. A gente fala, é o Cordeiro de Deus, e quem se aprofunda um pouco mais, dentre os antimissionários, por exemplo, eles vão dizer, não, mas o que implica essa ideia do Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Pessa era um sacrifício pelos pecados, e a verdade é que não diretamente. Era um sacrifício para manter uma shalom, é um sacrifício para que se trouxesse uma redenção, né? Então, o que nós vemos aí? Se a gente for observar Êxodo 6, né? Se a gente pega a Bíblia em Êxodo 6, eu gosto também de utilizar a tradução do David Stern para utilizar os escritos do Tanakh, né? Do conhecido Antigo Testamento, da Torá, porque eu acho que é uma excelente tradução, né? Já no caso da Brit Hadashah, a gente sabe que a ideia dele foi parafrasear e trazer o pano de fundo judaico. Então, às vezes, não está tão literal. Na minha opinião, não desmerecendo, poderia ser um pouco mais literal em alguns aspectos, mas a gente sabe que o intuito dele foi trazer a figura judaica, né, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, dos escritos do Pacto Renovado, da Aliança Renovada, Nova Aliança. Então aqui nós vemos o seguinte, Êxodo 6, do versículo 6 ao versículo 8, né? Portanto, diga ao povo de Israel, Ani Adonai, eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os resgatarei da opressão deles e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos. Eu os receberei como o meu povo e serei o seu Deus. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei dar a Avraham, Isaac e Yaakov. Eu a darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Então a gente observa aqui que Pessa, basicamente, essa frase nós até utilizamos no Seder de Pessa, né? Nós temos os cálices que estão ligados a essas frases, né? Tem também, claro, o cálice de Eliahu, mas referente justamente à vinda do Mashiach, né? Super interessante. E a gente observa que isso aqui fala de redenção, né? O Eterno está falando aqui, ó, essa prática seria para a redenção. Essa redenção falava também de quê? Do sangue. O sangue posto nos umbrais é como se fosse um símbolo, já uma preparação para o altar do sacrifício, certo? E, claro, também o sangue de Yeshua, porque ele é o Cordeiro de Pessa que também dentro do seu sacrifício e toda a sua funcionalidade múltipla está ali ligado com o sacrifício de Pessa, esse sacrifício de redenção. Então aquele sangue ele também iria simbolizar o altar, né, o altar de sacrifício, né, o Mizbeach, tanto no tabernáculo como também no templo posteriormente, o local onde o Eterno colocaria ali o seu nome, né? Então quando a gente fala de sangue, isso digamos que seria algo que apontaria para isso, para o altar, né? Então, como a gente já falou que Pessa é um processo, se a gente observar também em Êxodo 10, versículo, aliás, Hebreus, né? Epístola aos Hebreus.
capítulo 10, versículo 4, né? Se a gente for observar ali, diz o seguinte: porque é impossível, claro que tem todo um contexto, né? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Essa ideia de remover pecado, por quê? Será que não tinha uma eficácia para os sacrifícios, né, neste ato? A questão não se trata disso, mas sim que Yeshua sendo, como a gente citou em João 1,29, Yeshua sendo o Cordeiro de Deus, né, que traz redenção, e aquele que tira em sua obra o pecado do mundo. Em que sentido que ele tira o pecado do mundo? Ele acaba com o pecado do mundo? Não, mas ele dá a capacidade para que o homem, através da sua obra, tenha o pecado perdoado e que também ele possa se manter, que ele consiga se manter no domínio do Espírito. Porque ele concede do Ruach HaKodesh, ele concede do Espírito de Deus, para que nós venhamos justamente a obedecer a Torá. Então nós temos essa possibilidade sim de lutar contra o pecado, né? Tirar esse domínio da natureza, que somente através do seu sacrifício nós temos esse perdão e a concessão do Ruach HaKodesh como um auxílio, um fortalecimento para que nós venhamos a nos manter, a conseguir dominar o império da carne, sob o domínio do Espírito. Então, quando nós temos esse domínio do Espírito sobre nós, produzindo o fruto do Espírito, isso agradecemos a obra de Mashiach, né? Então, se a gente for observar como é que se daria mais ou menos como é que se daria então a questão do sacrifício de Pêssego, nós vamos observar que houveram achados arqueológicos, e agora eu vou tentar ser o máximo que eu puder, vou tentar ser um pouco minucioso, para que eu não venha a tropeçar nas palavras ou dar alguma informação errada, porque na realidade aqui se trata de muitas informações. Nós temos no Talmud, ó, aqui eu não sei se vai dar para ver, aqui esses livros aqui, esses aqui, deixa eu ver. Isso aqui é o Talmud. Isso aqui que está atrás de mim também é o Talmud. Então tem muita coisa aí. E há um tratado que também eu já não lembro o nome, que ele trata sobre os sacrifícios, né? Então ele vai abordar alguns detalhes minuciosos de como que as coisas eram feitas. E a gente observa que alguns achados arqueológicos conseguiram detectar que ao redor do templo, existia algumas mikvot, que seria os tanques de mikve, de purificação, onde as pessoas elas tinham aquela possibilidade, né, nos períodos ali próximos de Pêssego, onde eles iriam se achegar até o templo. E agora, falando especificamente do templo de Herodes, conhecido, né, onde aquele templo foi ampliado e tinha vários compartimentos, as pessoas elas tinham aquela possibilidade de passar, né, se banhar ritualmente, para que elas não viessem celebrar a Pêssego estando impuras. Então elas tinham aquela possibilidade. A gente vê a importância que davam para isso. Ali no templo também eles colocavam várias talas ali, galões, barris de água. Isso iria ter no templo justamente para, conjuntamente com os sacrifícios, eles estarem tendo essa possibilidade de estar purificando, né, está se lavando e se purificando para que não viesse a celebrar a Pêssego estando impuros, certo? Ritualmente falando, a gente tem que entender isso. Há algumas situações onde alguém ela se encontraria impuro ritualmente, e esse tipo de pecado, né, porque iria infligir algum aspecto da exigência da pureza da Torá, seria um pecado que
não é um pecado no nível agravante de se perder salvação. Por exemplo, se alguém tropeçasse, encostasse numa carcaça de um animal, ela estaria ritualmente impura para estar no templo e fazer parte, né, oferecer um sacrifício ou estar servindo o Eterno desta maneira. Então, eles dispunham de toda esta situação. Então, tinha ali no templo, né, o templo era enorme, nós teríamos ali, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que aqui vai ter uma gravura que eu posso talvez mostrar a estrutura do templo. E de antemão, esse aqui é o The Grosse Bibelführer, né? É um guia da Bíblia, o grande guia da Bíblia aqui, né, em alemão, e ele visa justamente estar mostrando através de gravuras aqui, por exemplo, cronologia, algumas informações sobre a Bíblia, inclusive vai falar sobre alguns aspectos, como que as pessoas viviam na época, por exemplo, como que elas viviam na época das tendas, né, como que seriam as refeições e tudo mais, vai tratar dessa questão. Já na época das casas, como que seriam as casas, isso aqui vai ser importante também, porque a gente lembrei de um aspecto aqui que seria interessante abordar, sobre as casas. Aqui era o eirado, né, assim, seria mais ou menos as casas naquele período, do lado de dentro também, com lugar para lamparinas e tudo mais. E aí, nós observamos que, vou falar sobre o templo aqui, né? Não sair do foco, tem muita coisa interessante. Mas enfim, quando a gente aborda aqui sobre a questão do templo, e tem a diferença, claro, entre o templo e o tabernáculo, a dimensão do templo, eu acho que aqui vai mostrar um pouquinho mais, no que se foi atualizado, chega a ser maior que isso aqui, na realidade. Isso aqui seria um pequeno resumo ali do que nós temos no templo. Aqui o altar de bronze, né? Nós vemos aqui, aliás, nós temos aqui o altar, né? E aqui aqui nós temos o altar, né, de holocausto, né? E aqui nós temos sim, verdade. Nós temos aqui esse altar, e deixa eu ver se tem outra gravura aqui que ela está um pouco mais específica. Porque na realidade tem um Instituto do Templo, eles já disponibilizaram, né, para quem quiser pesquisar, gravuras que são um pouco mais específicas, né, de acordo com os achados arqueológicos. Durante esse período a gente precisa se atualizar muito, né? Esse livro já faz um tempinho que foi escrito, não é tão antigo, mas precisaria já de algumas atualizações. Aqui nós já temos aqui o templo, né? Aqui com outra gravura mais específica, aqui que mostraria a grandeza do templo. Com suas câmaras aqui, tinha essa parte mais ou menos aqui, seria a parte onde se encontraria as pessoas que viriam fazer o voto de Nazir, né? E aqui também tem uma parte próxima às escadas que seria o Sorek, que era o muro de separação, que os gentios, né, quem era circuncidado, não poderia passar. E isso não é porque a Torá prescrevia, mas sim uma halahá, uma interpretação que tiveram da Torá. E enfim, quando a gente lida com essa situação, eu acho que não tem mais, queria ver mais outra gravura, não estou achando, mas para... enfim, na realidade, quando a gente aborda essa questão do templo, é importante a gente entender que várias pessoas iriam ao templo ali para poder oferecer o seu sacrifício de Pêssah. E essas pessoas, elas iam em filas. De um lado a gente teria a fila dos levitas, né, e sacerdotes que estariam ali também servindo. E do outro lado teríamos ali várias entradas e várias filas de pessoas que estariam levando ali, né, o seu sacrifício de Pêssah. E aquelas pessoas iam levar o cordeiro, né, às vezes
como é que se diz, um pedaço de madeira com a corda e levava aquele cordeiro aqui, porque era um cordeiro por família. Segundo a Halahá, você poderia no máximo 20 pessoas por família, porque a Torá fala, né, que aquele cordeiro deveria ser consumido por completo, né, não poderia ficar nada até o outro dia, normalmente. E aí, o que restasse deveria ser queimado. E nós observamos que poderia, se a família fosse, se o vizinho, por exemplo, tivesse uma família pequena, ou eles poderiam fazer um combinado de estarem naquela casa, né, uma família ou famílias juntas, mas no máximo seria de 20 pessoas. Agora o que fica confuso é como é que seria? Eles iriam fazer o sacrifício e como é que eles estariam celebrando em suas casas? Aí que é preciso a gente entender esses detalhes que às vezes, se nós não formos analisar a fundo e dentro da tradição, nós não vamos entender. Então, na realidade, aquelas pessoas teriam uma fila para a entrada, onde as pessoas iriam levando o seu sacrifício. E do outro lado, quando chegavam ali para sacrificar, ficaria basicamente ali duas filas de levitas, né, de sacerdotes ali, no caso, para auxiliar e sacrificar. E também estariam, alguns sacerdotes, alguns levitas estariam tocando, né, cantando, né, tocando e cantando o Halel. O que é o Halel? O Halel é uma sequência de louvores que se encontram nas Sagradas Escrituras do Tânar. São salmos, né? O Halel é basicamente do Salmo 113 ao Salmo 118. Se fosse até o 119, ia ser muito longo, né? Mas sim, é do 113 até o 118. Eles ficavam ali tocando e cantando o Halel. E fora uma particularidade de minuciosidades que eu nem sei também, porque é muita coisa, não tive como abordar tudo e nem gravar os minuciosos detalhes, mas eu sei que ali também eles tinham, quando as famílias se aproximavam, eles também colocavam, né, para mim não esquecer, as cinzas que estavam guardadas ali num pote, as cinzas da vaca vermelha, num ramo, eles colocavam até meio que simbolicamente naquelas pessoas como um ato de purificação, para que elas estivessem celebrando, né? E aí, o que acontece? Para que a gente estivesse celebrando, para que as pessoas estivessem celebrando, aliás, perdão, e aí, é que eu não estou conseguindo ver aqui, a irmã mandou uma mensagem, só que não está dando. Parece a opção ver mais, mas eu não estou conseguindo encostar aqui. Depois eu vejo, então. Perdão. O que acontece? Aquelas pessoas, as famílias iam ali, iriam ser purificadas, né, basicamente para celebrar, né, para sacrificar o cordeiro para aquela família. Então, os sacerdotes, eles iriam dividir as partes, né? Algumas partes iriam para o altar serem queimados, juntamente com o sangue. O sangue passava naquelas duas fileiras, ia passando de sacerdote para sacerdote até chegar próximo ao altar e ser borrificado lá, né? Eles colocavam no altar juntamente com as gorduras, mas aquelas partes que iam ser queimadas no altar. Porém, aquela família, né, ia fazendo aquela fila. Aqueles que passassem por esse processo, eles levavam o cordeirinho para um ambiente dentro do próprio templo, aonde se teria ali, é importante que eles tivessem esse pedaço de pau, de madeira. Porque ali no templo, durante esse período, eles construíam vários fornos, né? Tinham vários fornos que ficavam ali. Por isso a gente entende, olha, se dava dízimo, se sustentava o templo, e os sacerdotes, eles trabalhavam muito, mas trabalhavam muito mesmo. Os levitas que ali estavam, os sacerdotes, eles tinham um trabalho para fazer, então tinha que se construir aqueles fornos durante aquele período, estariam disponíveis para as pessoas. E aqueles que tivessem passado pelo processo, não posso esquecer de um detalhe: esse tipo de sacrifício, como o de peça, a própria pessoa ela poderia degolar, então o sacerdote ele ia auxiliar, só que o sangue, claro, tinha que ser com ele,
Mas essa pessoa, ela degolava o seu sacrifício de peça, né, e levaria então aqueles sacrifícios para o forno. Quando terminasse de assar aquele sacrifício, né, e eles tinham ali toda uma ritualística onde aquele sangue era derramado e tudo mais, e aí eles levavam aquele sacrifício para a sua casa, né, a carne do cordeiro. Então, quando eles chegavam em casa, e tudo isso tinha que acontecer basicamente do 14 de Aviv, né, do mês Aviv, o que teria que acontecer era o seguinte: eles teriam que fazer esse sacrifício até antes do pôr do sol. Né? Até antes do pôr do sol, o sacrifício geral teria que ter sido feito. Então era um trabalho. Era um trabalho que se fazia, tinha toda uma questão minuciosa. Precisaria de espaço, de muita gente trabalhando e as pessoas cooperando também. Porque uma vez que o cordeiro tivesse assado, ele precisaria adentrar, ele precisaria ir para a sua casa para celebrar. E aí nessa celebração, o que aconteceria é que as pessoas, elas iriam sentar, né? Naquela época não é como hoje nós temos as cadeiras, as pessoas tinham a mesa mais baixa, então se assentavam na mesa e elas iriam comer aquela carne do cordeiro que havia sido sacrificado na noite. Aliás, na noite, o que para nós seria noite, já seria o início do dia seguinte, né? O que seria o 15 de Aviv. E, segundo a Halahá, posteriormente, ela deveria ser, essa carne do cordeiro deveria ser consumida até meia-noite, né? Então, do pôr do sol até meia-noite seria o tempo que as pessoas teriam para fazer a sua seder, o seu seder de peça. Elas iriam comer reclinadas, né? A gente tem deixa eu ver se eu encontro aqui o meu seder de peça do Ensinando de Sião. Acho que não está por aqui, porque a gente esteve utilizando. Então, deixa eu ver. Não está aqui. Não está aqui. Enfim, o seder de peça, senão eu ia mostrar alguns detalhes. Na realidade, ele foi posteriormente, né, pela tradição, colocado alguns itens interessantes e 15 passos, né? Isso tudo é muito interessante porque cumpre justamente o mandamento. É importante contar a história, se contaria a história de Êxodo 12, né, do que aconteceu ali durante o período, né, da libertação do povo de Israel do Egito. E espero que não esteja sendo muito fatigante, mas eu acho que é importante a gente entender também essa questão mais histórica também, porque é muito importante nós entendermos como que as coisas funcionavam no templo, porque existem ricos detalhes ali. É muito importante a gente entender. Entendendo assim, a gente vai entender passagem de Atos dos Apóstolos, que fala, por exemplo, como Atos 21, onde o próprio Paulo, depois da morte de Yeshua, ele vai no templo. O templo está de pé, ele vai lá. Ele faz o voto de Nazir, ele também oferece, né? Não só naquele momento, ele vai falar em Atos dos Apóstolos também que ele foi a Jerusalém fazer oferendas, né? No caso, sacrifícios é o que está nos originais. E dá para a gente entender que houve um período de transição, né? Não é que ninguém está dizendo que o sacrifício de Yeshua não fosse suficiente. Claro que era, claro que foi, claro que é, né? E sempre será. Nunca nos esqueceremos disso. Honra e glória ao Eterno e ao Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Agradecemos plenamente por tudo isso. E é importante também a gente entender que, uma vez que nós somos templo do Ruach HaKodesh, né, nós somos templo de Deus, isso como uma analogia, é importante nós entendermos qual que seria a função do templo. E o que significaria o templo? Quando o Eterno fala, né? Ve'asu li, e farão para mim. Mikdash, um santuário. Ve'shachanti, e eu habitarei. Betorham, dentro deles, né? Que seria a palavra tor, dentro, ou no meio. Be, em, ou no, né?
Betorham é o que? Dentro deles. Então o Eterno ele sempre quis habitar dentro do homem. Mas para habitar dentro do homem, digamos assim, a nossa forma de captar as coisas, de internalizar, às vezes elas precisam ser visuais. Às vezes elas precisam ser de maneira estereótipa, como o uso de um kippah. Isso aqui não é nada, na realidade. Isso aqui não é uma mágica, não é nada, assim que eu digo, de uma forma automática. Não existe uma mágica que eu coloco kippah e agora o Eterno esteja sobre a minha vida. Mas existe uma simbologia. Eu sei que eu estou usando um kippah e esse kippah me faz lembrar que o Eterno está sobre a minha vida. Me faz lembrar que Ele está observando os meus pensamentos, os meus atos, está me cobrindo também. Assim como o tzitzit, quando nós utilizamos, o tzitzit aqui do talit também, olha só, tem o tzitzit, é para olhar e lembrar. É isso que fala em Números 15, 39, né? Olhar e lembrar. Porque ali mesmo, né, em Números 15, 39, fala que o homem, né, ele andaria adulterando através dos olhos. Quando a gente observa, inclusive quando Yeshua fala, né, que se o homem olhar para uma mulher, né, e desejar, ele já estaria adulterando com ela. Yeshua usa conceitos que estão na Torá também, porque Números, né, Números 15, 39 falam, e as borlas estarão ali para que, ou seja, as bordas, isso aqui, o tzitzit, né, o tzitzit, estarão ali, né, para que vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos de Adonai, e os cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então tudo isso sempre visou fazer um impacto no interior do homem, né? Então quando nós observamos todo esse detalhe para com o povo de Israel, toda essa questão minuciosa, né, onde você tem não dá para fazer de qualquer forma, ou às vezes, como se fala, de uma forma espontânea, né? Não, vou fazer do meu jeito. Nesses aspectos, na realidade, o Eterno, que é o Criador, estabeleceu meios dos quais ele conhece e sabe que são os melhores, para que nós viéssemos a refletir, a entender, a internalizar isso para as nossas vidas, seja através de um mandamento onde nós vamos ter que dividir uma parte, tirar uma parte de nossas posses e dar, né, de certa forma, para que isso venha a não só ajudar na sociedade na qual nós vivemos, mas também é um ato de amar a criação, ajudando, mas também uma forma de nós não nos tornarmos egoístas, querendo sempre mais e tudo para nós. É uma maneira, um mecanismo de poder trabalhar, né? Inclusive nesse período de Pêssah também, nós temos conjuntamente com isso a contagem do homem. O homem é uma medida onde se passava as foices, né, nos cereais que já estavam despontando e se fazia a quantidade, né, se contava ali um homem, que seria uma medida. E hoje, né, de uma forma simbólica, nós, por exemplo, costumamos fazer, eu tenho aqui isso aqui seria uma espardose, né, como um cofrinho aqui, onde o que está escrito aqui é Sefirat HaOmer. Esse Ain aqui não está muito bonito, que eu terminei, entortei aqui sem querer quando eu fui escrever. Está escrito Sefirat HaOmer, que é o que? A contagem do homem. Onde nós temos até o dia de Pentecostes, né, vamos ter aí, no 50º dia, desde o dia de Pêssah até o dia de Pentecostes, nós temos aí a contagem do homem, onde vamos contando, a cada dia há uma meditação específica, e é como se fosse o seguinte, simbolicamente falando. Em Pêssah, temos esse período de Geulah, de redenção, onde nós saímos de alguma escravidão, onde nós buscamos também, de uma forma simbólica, através do matzah, nós buscamos dos ázimos, nós buscamos não só tirar o fermento, o hametz de nossas casas, dos nossos lares, mas nós buscamos também
tirar o fermento, que é o principal, tirar o fermento de nossas vidas, dos nossos corações. Às vezes a gente não está enxergando, mas tem algo que está inchando, está crescendo dentro de nós. Seja por uma altivez, né, seja algo que nós às vezes não enxergamos. Devemos pedir ao Eterno para, nesse período, nos auxiliar, para que nós venhamos a tirar o hametz de nossas vidas, né, das nossas casas, mas também das nossas vidas. Nós observamos aqui na 1 Coríntios 5, no versículo 6, por exemplo, ele fala: a sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessária apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa? Versículo 7. Livrem-se do velho hametz, para poderem ser uma nova massa. Porque, na verdade, vocês estão sem fermento, e aqui ele está falando que eles estavam celebrando justamente a festa de Hag HaMatzot. Eles estavam sem fermento, eles tinham colocado o fermento para fora, estereotipamente. Pois o nosso Pessa, o nosso cordeiro de Pessa, Yeshua, o Mashiach, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder sem qualquer vestígio de hametz. Agora ele está falando não só do hametz estereótipo, que também tem a sua importância, e a igreja celebrou. Nós observamos aqui no segundo o Atos dos Apóstolos. Tenho que ver, porque aqui não deu para ver. Responde a pergunta. Sim, tá bom. A mulher aqui está falando. É porque eu não consegui ver aqui, olha só. Tá aqui, ver mais. Agora deu. Agora deu. Eu vou responder a pergunta da irmã. Tá bom. Irmã Lucimara de Oliveira. Sim. Tá bom. Minha esposa veio aqui para me avisar que já está fechando o horário, né, que eu devo cumprir. E também que é para me responder a pergunta da irmã. Ok, eu vou fazer isso. Perdão, irmã, que realmente eu estava tentando clicar aqui no ver mais e não estava dando para mim ver a sua pergunta por completo. Tá aqui o que eu estava procurando. Aqui nesse livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, no livro 5º, capítulo 23, ele vai falar sobre as dissensões das igrejas da Ásia. Aqui, eles falam claramente que, é dito aqui claramente, né, Polícrates, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, que era discípulo de Yeshua, eles dizem claramente aqui, é dito aqui, né, que eles celebravam a peça, que eles celebravam tirando o fermento de casa também, né. A gente tem aqui, eu queria só mostrar isso, né. Temos aqui, a dissensão das igrejas da Ásia, né, onde ele vai tratar toda essa questão. E ele fala aqui, né, agora me falta o tempo, senão eu até poderia fazer a leitura, mas depois eu vou colocar aqui nos comentários, eu vou tirar um print e vou deixar aí, certo? E onde a gente estava aqui agora, no 1 Coríntios 5, versículo 8, né? Ele fala que dessa forma celebremos, né? Celebremos o Seder, ou seja, celebremos a festa de Pessa, sem qualquer vestígio de hametz. Aí ele vai explicar. O hametz da impiedade e do mal, mas com a matzá da pureza e da verdade. Ele está pegando algo estereótipo e trazendo o sentido verdadeiro, o sentido que iria trazer um fundamento, né, real para a prática de vida. Não se trata apenas de colocar um kippah, um tzitzit e não mudar o seu interior, mas sim que haja essa mudança interior. Não se trata apenas de fazer a contagem, nós fazemos a contagem colocando, no caso nós colocamos 2 francos aqui, o dinheiro daqui, por dia, né? Mas isso é algo simbólico, e depois oramos ao Eterno para que Ele nos direcione. Normalmente a gente entrega isso na congregação da qual nós fazemos parte, ou talvez fazendo uma tzedakah para um necessitado, né? Isso é uma forma de estarmos simbolicamente fazendo a contagem do homem. E não só isso, buscando também um crescimento espiritual e um preparo de libertação até o 50º dia, que seria o dia de Shavuot, Pentecostes, né? Uma festa próxima, a festa que a gente vai passar também. E é interessante a gente entender esses detalhes, certo?
Agora vamos para a pergunta da irmã Lucimara Oliveira. Ok. Diz o seguinte: somos templo e morada do Espírito do Eterno. Verdade. Não devemos considerar que a passagem de Pêssah além do ritual. Devemos também como casa e morada de Elohim nos purificar, cumprindo os preceitos e leis do Eterno? Sim, perfeitamente. A gente deve sim, sendo templo e morada do Eterno, nós devemos cumprir as leis, claro. Em que aspecto? Porque quando a gente fala de cumprir lei, infelizmente, muita gente, pela questão da influência religiosa, o entendimento que você teve no cristianismo, na teologia normativa cristã, diz o seguinte: parece que cumprir é uma obrigatoriedade, é um peso tão grande, embora o Eterno tenha dito claramente na Torá que a Torá não é um peso, né? Ela não está acima no céu para que você diga, para que se diga quem vai buscar não está além do mar. Ela está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração, né? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque não é um peso, como alguns dizem, né? Não é um peso, e a gente deve buscar sim cumprir a Torá. Mas cumprir a Torá, o que significa? Também não é de uma forma seca como se encontra, né? Por exemplo, eu quero celebrar a Pêssah, eu vou celebrar como ela se encontra em Êxodo 12. Aqui foi dito. Porém, a gente precisa entender, né, por exemplo, que em Deuteronômio 16, a gente tem aqui, por exemplo, a prescrição, né? Em Deuteronômio 16, do versículo 1 ao 8, basicamente, diz o seguinte: observem o mês de Aviv e celebrem Pêssah para Adonai, seu Deus, pois no mês de Aviv, à noite, Adonai, seu Deus, os tirou do Egito, né? Apresentem a oferta de Pêssah do rebanho e do gado a Adonai, seu Deus, no lugar escolhido por Adonai para fazer o seu nome habitar. Lá em Êxodo 12, o sacrifício, por causa da situação, ele não foi em tabernáculo e não foi em templo. Aquele sacrifício foi único, e todos os sacrifícios que foram feitos posteriormente, eles foram, na realidade, um memorial para aquele evento que tratava de redenção, mas não só um memorial, também algo profético, que trataria, assim como houve a redenção do Egito, mas houve um processo de êxodo, né? Assim também ocorre em nossas vidas através de Yeshua, que vem ser o Cordeiro de Pêssah, trazendo redenção para nós, nos tirando, né, dessa escravidão, do Egito de nossas vidas, mas fazendo com que nós venhamos a caminhar, né? Caminhar nesse êxodo, caminhar até a redenção final, a Geulah Gadol, né? A grande redenção. E a gente observa que ele fala, né, no lugar que o Eterno, lugar escolhido por Adonai para fazer o seu nome habitar, ou seja, um santuário, ou sendo o tabernáculo, o templo, posteriormente, né? Aí, versículo 3. Não comam hametz com ele durante 7 dias. Comam matzá. E aqui, como a gente já falou, os egípcios, eles sacrificavam pães com fermento. Então o Eterno pega e junta o útil ao agradável, tanto para ser totalmente oposto àquilo que os egípcios faziam, mas também dentro da história para ter aquela ligação, né, que a gente conta durante o Seder de Pêssah, na Haggadah de Pêssah, né, que seria, Haggadah vem de Magid, né, de contar, de contar uma história. A história de Pêssah, que ela vai justamente para os filhos, para que os filhos, até na Haggadah de Pêssah, os filhos perguntam, existe a canção que a gente faz, né, sempre no Haggadah de Pêssah, Man ishtana balayla hazeh mikol haleilot, mikol haleilot, que é o que acontece nesta noite, diferente de todas as outras noites, né? Shebekol haleilot ananorlim, em todas as noites nós comemos hametz e matzah, shebelayla hazeh halayla hazeh
Kulo matzah. E nessa noite nós comemos apenas matzah. E assim vai em toda a canção. São perguntas que as crianças, né, tem até o número de crianças que vão se levantando e fazendo, cada um fazendo uma pergunta. Aqui nós preenchemos esse número com 5 filhos, né, nossa pequena população. Mas isso é importante para os filhos, para aprenderem dessa história. E essa história ela se faz real na nossa vida e ela vai acontecer novamente como uma grande redenção final, algo profético. Por isso, as festas, a solenidade do Eterno, as Moedim do Eterno, elas são uma sombra. A sombra delimita aqui na luz, né? Na luz, a sombra ela delimita uma realidade, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, a sombra que está aqui, né? Não vai dar para ver na câmera, mas a sombra que ela está, a sombra que está aqui abaixo, ela vai trazer uma delimitação da realidade do corpo, né? A sombra, né? Ali em Colossenses 2, né? Colossenses 2,16 fala que essas coisas são sombras, né, daquilo que advém, e o corpo é do Mashiach, e o corpo é o Mashiach, ou seja, essas sombras, elas mostram a realidade e a delimitação dele. Sombra não é algo pejorativo dentro dessa linguagem que estava sendo expressa, né? Então, quando a gente observa tudo isso aqui, né, o Eterno combatendo a idolatria e ao mesmo tempo trazendo essa realidade para que fosse algo histórico e contado para eles, para nós, os nossos dias, para que a gente revivesse isso em nossas vidas, e também apontássemos para o futuro e a redenção. Por isso a gente vê aqui, ó, como o matzá, o pão da aflição, para lembrar também, né? A gente come matzá, come ervas amargas, né? Às vezes são bem amargas até, né? As crianças às vezes não gostam, mas isso lembra, né, desta situação. Pois vocês saíram com pressa da terra do Egito. Aqui a questão, olha só. Saíram com pressa, algo didático, mas ao mesmo tempo a gente sabe historicamente que o povo os egípcios, eles também tinham esse tipo de sacrifício, só que com hametz. Então eles, para terem sem hametz, mas não só de uma forma que seria um contraste com os egípcios, né? Talvez para os egípcios não pensarem também, estão copiando a nossa prática idólatra. Não, nossa prática aos nossos deuses, né? Não só exatamente para isso, nós teríamos essa questão também que o Eterno ia preparar um momento propício para eles saírem rápido e tudo isso se unir. Essa é a matemática divina. Esta é a perfeita matemática divina que nós vivemos nos nossos dias e sempre. O Eterno faz cálculos perfeitos. Une várias coisas e por isso que alguns não entendem e acham que é só uma coisa, só outra. Mas na realidade o Eterno faz um cálculo perfeito, né? E ele vai e fala: vocês saíram com pressa da terra do Egito, enquanto viveram, né, no versículo 3 ainda, parte B, lembre-se assim do dia em que saíram da terra do Egito. Versículo 4. Nenhum fermento será visto com vocês em parte alguma de seu território, por 7 dias. Tampouco a carne do seu sacrifício no primeiro dia, à tarde, deverá permanecer ali a noite toda até amanhã. Não sacrifiquem a oferta de peça em nenhuma das cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Ou seja, aquele sacrifício de peça que ocorreu em Êxodo 12, ele foi o único. Ele foi naquelas cidades que eles estavam. Só que o Eterno agora, após aquilo, esses que viriam após aquele, seriam memoriais, né? Então por isso ele fala, para não sacrificar, sacrificar a oferta de peça em nenhuma das cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Versículo 6. Mas no lugar escolhido por Adonai, seu Deus, para fazer o seu nome habitar, sacrifiquem nele a oferta de peça, à tarde, a oferta de peça. À tarde, quando o sol se puser,
no dia do ano exato em que vocês saíram do Egito. Assem-na e coma-na no lugar escolhido por Adonai, seu Deus. Pela manhã, voltem à sua tenda. Comam matzá durante 6 dias. No 7º dia, haverá uma assembleia festiva para Adonai, seu Deus. Não realize nenhum tipo de trabalho, ou seja, um Shabat. Um Shabat. Isso aqui que a gente até, se a gente fosse observar, o que alguns não entendem, que por isso Yeshua não teria morrido na sexta-feira, porque alguns entendem quando fala que era véspera do Shabat, as mulheres estavam fazendo a preparação para o Shabat, entendem que era o sábado semanal, o Shabat semanal, e na realidade era o Shabat de Pesach, que basicamente, pela conta e o relato de Yeshua de 3 dias e 3 noites, que ele deveria passar no seio da terra, no ventre da terra, isso na realidade, essa véspera, a preparação para o Shabat, ela seria de um Shabat festivo e não do Shabat semanal. Aí o versículo 9 diz: contem 7 semanas, comecem a contar as 7 semanas a partir do momento que usarem a foice nos grãos maduros. Aí aqui entra a questão da contagem do Homer, Passava a foice ali e se contava os grãos maduros por essa medida, até o dia de Pentecostes, Shavuot, Aí, versículo 10, guardem a festa de Shavuot para Adonai, das semanas, seu Deus, com uma oferta voluntária dada de acordo com a proporção que Adonai, seu Deus, os tiver feito prosperar. Alegrem-se na presença de Adonai, seu Deus. Você, seus filhos, suas filhas, seus escravos e escravos. Enfim, agora minha esposa já está me puxando aqui para encerrar, Ela me Eshet Ha'il, que me auxilia e muito, Dá para vocês perceberem de vez em quando ela abre aqui a porta, alguma mensagem importante. Louva a Deus pela vida dela. Eu espero, irmã, ter respondido, ou irmã Lucimara Oliveira, ter respondido a sua questão, A sua questão. Se por acaso não foi exatamente esse o foco da sua questão, você pode escrever mais uma vez aqui, ou pode escrever para a gente no privado, e teremos a honra de tentar auxiliar nessa questão, E, enfim, que o Eterno possa nos abençoar. Desejo a todos vocês aí uma Hag HaMatzot, um Hag HaMatzot Tov, uma Hag HaMatzot Sameach, uma feliz festa de pães ázimos. Continuamos aí nesta busca ao Eterno, continuamos na busca do conhecimento da Torá para aplicar em nossas vidas e exercer o verdadeiro amor para com o Eterno e para com o próximo, para com os nossos irmãos. Agora, eu gostaria de fazer uma oração para que o Eterno possa nos abençoar, certo? E dar continuidade aí para nós, dar-nos força, nos fortaleça e nos fortifique, para que nós venhamos a passar esse momento difícil que todo mundo tem vivido, mas que eu creio que esse período de Pesach é um período de redenção, é um período de esperança, é um período onde as coisas vão mudar, é um período onde as coisas podem mudar e nós podemos fazer isso acontecer através da nossa prática, através do nosso amor ao Eterno, através dos cumprimentos dos seus mandamentos. Então, vamos orar. Eterno nosso Deus, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Vegam Elohei Yeshua HaMashiach, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. Pai, te agradecemos por esse momento, essa oportunidade que nós temos, mesmo no momento difícil do qual nós vivemos, por vezes confinados em nossos lares, mas aquele que se encontra preso talvez fisicamente, assim como foi o caso do Rav Shaul, do Rabino Paulo,
mas nada pode prender o nosso pensamento, o nosso amor para contigo, o âmago da nossa alma e o desejo que há de te servir. Te peço, Pai, coloque esse desejo sobre nós, aumenta ele. Se nos falta esse desejo, por favor, te peço que ele possa ser aumentado sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu te peço também, Pai, é que toda essa palavra, que se trata da tua sagrada palavra, que ela possa estar dentro do nosso coração, que a gente possa entesourar, Belevit Safanti Imratecha, que no nosso coração possamos entesourar, esconder a tua palavra, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Nos fortalece, nos auxilia, ajuda as pessoas, os nossos familiares, aquelas pessoas que têm passado insegurança, seja através do medo, da ansiedade, por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo, seja através da preocupação com os seus entes queridos, com os mais velhos, seja através da preocupação com a sua situação financeira. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos supre, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda e que ainda que nós não enxergamos com os nossos olhos, talvez uma solução específica para nos adequarmos dentro do sistema do qual nós vivemos, nós sabemos, Pai, que ainda assim o Senhor é o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e libertou o povo da escravidão do Egito, daquele sistema. É o mesmo Deus que pode nos libertar, sim, de todo sistema de escravidão. E a terra pertence a Ti, Pai. É o Senhor aquele que nos supre, que nos alimenta, aquele que nos fortalece. Oh, meu Pai, eu te peço que traga esperança, paz, traga shalom, traga a confiança, emuná, shlemá, plena confiança no coração dos meus irmãos que estão ouvindo esta live, que estão ouvindo esse vídeo, para que eles simplesmente possam engrandecer o Teu nome, Pai. Surpreende eles, nos surpreende. Faça com que nós possamos, Pai, ver mais uma vez o Teu nome ser engrandecido. Nos surpreende, Pai. Ajuda, fortalece. Te peço especial também pelo nosso irmão Luiz, que se encontrava, não sei ainda se encontra na UTI, naquele estágio, num estágio um pouco mais agravado. Te peço, Eterno, que o Senhor ponha as Suas mãos sobre a vida dele e que o Senhor traga a refuá shlemá, uma plena cura sobre a sua vida, sobre o seu organismo, que o Senhor possa determinar uma palavra, porque o Senhor determinando uma palavra não tem nada que possa deter. A Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, e dentre juntas e medulas se encontram as células. Te peço, fortalece o sistema imunológico do nosso irmão, para que possa combater e neutralizar toda virose, seja o que for. Te peço também que fortaleça o sistema imunológico dos nossos queridos irmãos, o nosso sistema imunológico, para que nós venhamos a estar preparados para toda e qualquer situação. Te pedimos, ó Eterno, que o Senhor nos dê a vitória, Nitzayon, assim como o Senhor libertou o povo de Israel do Egito com Yad Hazaká, com o braço forte. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que nos apoia, que nos fortalece, o mesmo Deus que nos cobre debaixo de Tuas asas, o mesmo Deus que nos sustenta, o El Shaddai. Te louvamos e te agradecemos por isso. Eterno, essa é a nossa oração. E essa oração não teria nenhuma validade se não fosse respaldada pelos méritos do nosso Mashiach Yeshua, o Tzadik Gadol, o grande justo. E é por isso, Pai, que nós fazemos essa oração, por isso que eu te peço, não pelo meu mérito, pois eu não tenho, mas pelos méritos de Yeshua, no nome de Yeshua, te peço, respalda esses pedidos, ó Pai, e nos fortalece, nos faz achegar-nos mais a Ti. É isso que nós te pedimos, em o nome de Yeshua HaMashiach. Yivarech Adonai veishmerecha, Yahi Adonai panav elecha, Issa Adonai panav elecha, vayasem lecha Shalom. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno
resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante a sua face e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.